as coisas básicas da vida espiritual. E esse segundo ano, o André Luiz, já passando de um aprendiz que só está recebendo para um aprendiz que começa a dar, né? Que é o segundo livro. Então, o André Luiz passou daquela fase de infantilidade moral, emocional, em que ele só está pronto para receber, ele era absolutamente egoísta, ele só se preocupava com as suas dores, com a sua vida, com os seus interesses, sem perceber o que estava acontecendo ao lado dele. Ele não tinha realized o valor da vida, né? Aí, nesse livro, ele já começa a prestar atenção, né? A querer, ele está interessado em ajudar os outros. E é por isso que ele vai até essa organização chamada Os Mensageiros, que a gente vai estudar. O livro, ele basicamente é dividido em 3 partes. A primeira parte, que vocês vão ver, são os capítulos que falam de médiuns. Então, foram espíritos que estão lá no plano espiritual e eles retratam, eles contam pra gente a trajetória dele da encarnação. Infelizmente, todos eles falharam. Mas é muito interessante, à medida que a gente estiver olhando, como a gente consegue se perceber. Por quê? Porque eles foram pessoas comuns, assim como nós, e que de repente se perderam por causa da desatenção. Eles tinham o seu compromisso com o plano espiritual maior e eles chegaram aqui e esqueceram do verbo maior que era o servir, né? Eles pensaram só em si e é muito interessante, cada um dos médiuns, pensando que todos nós que estamos aqui encarnados somos médiuns, alguns de nós têm uma mediunidade mais aflorada do que outros, uns conseguem ter a mediunidade de psicofonia, que é falar, outros têm de evidência, que é conseguir enxergar coisas, mas o médium é todo aquele que tem um intercâmbio com outros seres, e todos nós temos essa capacidade, em maior ou menor intensidade. E esses médiums que a gente vai estudar, todos eles estão contando a sua própria história e eles falharam. Essa é a primeira parte. A segunda parte aí é o André Luiz no grupo dos mensageiros, ele tentando entender como é que ele participa. E a terceira parte é realmente nos trabalhos aqui na Terra, que vocês veem que é muito interessante, porque vai ser numa casinha muito simples. Então, a gente vê aí uma família simples que passa necessidade, que deve ser uma das bilhares de famílias que existem no mundo, mas que existe evangelho, vivência do amor dentro daquele lar. E aí, a gente vai ver num dos capítulos a importância do evangelho no lar, a importância da prece, a proteção que isso traz para a nossa vida, a ajuda que isso traz para a nossa vida, sem a gente ter a menor consciência, né? Então, esse é o livro, é isso essa é a história que o André Luiz vai contar. É a própria história, a experiência dele junto a esse grupo chamado Os Mensageiros. E aí o Emmanuel começa com a reflexão dele. Primeiro ele fala do cérebro, porque muita gente olha para o cérebro achando que tudo está aqui, né? Então, cérebro significando o quê? A matéria, o corpo, né? Essa é a minha vida. Não é. É isso que ele está chamando a atenção. A gente acha que a hora que a gente morre, acaba tudo. Nesse livro, né, no prefácio, ele fala assim, não acaba tudo. Você chegou lá do lado de lá, ó, tem mais um monte de coisa acontecendo, né? O cérebro é só um instrumento. Então, é como se fosse um instrumento, como um piano, mas existe o pianista atrás daquele instrumento, né? E esse pianista quem é? É o espírito. E todo o conhecimento acadêmico, o conhecimento moral, faz morada no espírito. Ela não se perde com o corpo. E aí, o que acontece? Então, a gente morre, muita gente pensa assim, mas aí eu vou morrer, o que vai acontecer? Vou virar anjinho? Não vou. A Ana vai morrer, ela vai continuar a mesma Ana que ela é, com os mesmos defeitos, com o mesmo egoísmo, com o mesmo orgulho, com os mesmos medos, enfim. Por isso, é importante a gente se trabalhar enquanto a gente está aqui na Terra. Porque a hora que a gente chega do lado de lá, é como se a gente se encontrasse com a própria consciência. E se a gente já sabe
que a realidade do lado de fora, aqui na Terra, né, na minha vida, no meu dia a dia, é um reflexo do que eu tenho por dentro. Então, se por dentro eu estou agitada, eu estou infeliz, eu estou amargurada, do lado de fora, é isso que eu vou estar enxergando. É que nem a gente sempre enxerga a realidade de acordo com a lente do óculos que a gente está usando, né? Eu sempre vou ver a realidade do jeito que eu quero. Por isso a importância da gente fazer essa mudança do lado de dentro. Não que a gente vai mudar o lado de fora. Não é porque eu estou fazendo reforma íntima que os meus problemas vão acabar. Não, não é isso. Mas eu vou aprender, eu vou mudar a forma como eu trato os meus problemas. Eu vou mudar a forma como eu trato as minhas dificuldades, né? Mas o que ele chama atenção para a gente aqui é que a hora que a gente chega do outro lado, né, a hora que existe a morte do corpo físico, é a hora da verdade. Né? Aí a gente vai saber quem é a Ana, porque hoje a Ana, né, passa aqui o make-up, bota um batonzinho, penteia o cabelo, né? Ninguém vê a Ana de cara lavada, ninguém sabe como é a Ana de verdade. Não está escrito no jornal todas as coisas horrorosas que eu já fiz na minha vida, nessa vida e na outra vida. Só eu sei. Mas a hora que eu chegar do outro lado, isso vai estar, essa vai ser a minha realidade, essa é a minha consciência, né? A outra coisa é que ele chama a atenção é que a gente passa para o lado de lá e a gente continua se aperfeiçoando. Então não é do tipo que a gente morreu e vai ficar lá deitadinho em cima da nuvem escutando os anjinhos tocarem harpa. Não. A evolução é trabalho contínuo. E a gente vai ver que quanto mais evoluído esses espíritos estão, mais trabalho eles têm. Então, a gente vê que o trabalho tem uma significação muito forte com a perfeição, com a bondade, com a felicidade, né? E aí ele fala que o nosso estado emocional no plano espiritual vai ser um reflexo do que foi a nossa vida aqui na Terra. Então, se aqui eu só estou preocupada em trabalho, em ganhar dinheiro, eu vou chegar lá, eu vou continuar preocupada com isso, apesar de não fazer sentido, porque não tem moeda corrente no plano espiritual, não tem cabeleireiro, não tem, como fala, doutor que vai fazer plástica ou fazer roupa linda para mim, de alta costura, não existe isso. Mas a minha cabeça é como se eu tivesse com uma loucura temporária, só que o inverso, né? Então, a gente está se preparando, a gente está trabalhando a nossa mente agora, significa a gente estar se preparando para uma, não é transformação, mas para uma mudança muito mais tranquila do que seria, né? Eu acho que eu tenho mais 2 ou 3 slides e aí eu vou parar para a gente comentar, tá bom? Bom, esse daí, o primeiro bullet eu já falei, que a gente não estaciona, a gente continua progredindo aqui, não estaciona quando a gente está lá, a gente continua aprendendo lá, só um instantinho. O nosso destino é alcançar a luz. O nosso destino é o progresso. Então, é verdade que quando a gente encarna, a gente pode parar. A gente nunca retrocede, a gente pode parar. Por sinal, isso aqui é a palavra de Emmanuel, tá bom? O que está entre aspas aqui é o que tá no prefácio. O que ele está querendo dizer é que a hora que a gente chega lá, a gente continua trabalhando, a gente continua estudando. Então, tem escola, tem serviço, como tem aqui. A realidade da Terra é uma cópia mal feita da realidade espiritual, e não o contrário, né? E a gente vai ver que, inclusive, num dos capítulos, quando eles chegam num lar de assistência que fica no caminho para a Terra, tem um quadro lá que o André Luiz fala assim, olha, eu conheço esse quadro, eu vi esse quadro lá no museu, não sei o que lá. Aí, esse aqui é uma cópia? Eu disse, não, o que está lá que é a cópia, sabe? Então, a gente entender que a realidade espiritual é a realidade real. Outra coisa que ele fala é a importância da gente lavar o vaso do coração. Por quê?
que é a reforma íntima, porque senão tudo que a gente aprender, a gente não vai absorver. É como se a gente tivesse tentando beber uma água que está absolutamente cristalina, mas deixando o copo sujo. A hora que a gente for tomar água, a água vai ter gosto ruim. Então, é importante a gente lavar o nosso instrumento interior, né? E esse verbo lavar, ele quer dizer o quê? É essa ligação com o plano espiritual maior, né? E aí ele fala da terceira revelação, que é o espiritismo. Que ele fala, o espiritismo é pesquisa, é informação. Então, para quem, só para relembrar, espiritismo, né? Filosofia, religião e ciência, né? Então, quem quiser informação, tem muita informação nos 5 livros da codificação de Kardec. Um monte de informação. Mas o principal não é só essa informação que está lá. Só essa fonte de pesquisa que Allan Kardec fez, que foi inacreditável. Mas a mola, é o instrumento que ele dá para a gente se transformar. Por quê? Porque ele fala assim, se você não se transformar, você vai continuar fazendo besteira. E se você fizer besteira, pela lei de causa e efeito, você vai sofrer. Então, o jeito de você parar de sofrer é você parar de errar. Por isso que ele fala aqui, felizes os que nela buscarem lugar de serviço. Eu estava escutando ontem, até eu posso mandar para todas vocês, eu mandei para você, Patrícia, e para a Cláudia também, para a Kátia também, uma palestra da filha do Deepak Chopra. E eu achei muito interessante porque ela fala um pouco da jornada dela como filha do Chopra e tal. E uma coisa, ela faz no finalzinho uma meditação, né? E ela fala que a palavra I am tem um som muito semelhante ao Om, que é a nossa ligação com o infinito, né, com o todo, né? E além disso, ela faz algumas perguntas, né? O que eu quero, qual que é meu purpose, e uma coisa assim, e como é que eu posso servir? E ela faz essa ligação do servir, que é uma pergunta importante para a gente fazer. O porquê que eu estou aqui? Porque não é só para ir para o meu trabalho das 9 às 5, né? Sair correndo no supermercado, limpar a casa, trocar de roupa, enfim. A vida é mais do que isso. Então, é esse senso de purpose que a gente tem que entender o porquê que a gente está aqui. E ela ensina, de novo, eu posso mandar para vocês o link se vocês quiserem. É muito bacana, eu dei boas risadas com a palestra dela. Depois, continuando, ele fala, de novo, isso aí que eu estava falando, da enfeiticação e aprendizado. Estudar é sempre bom, isso que a gente está fazendo é ótimo, né? Como eu comentei, todo mundo aqui estudando, e eu aprendendo junto com vocês, porque normalmente quem tem que ser o facilitador tem que estudar mais, né? Então, é aprendizado o tempo inteiro para todos nós. Mas e aí, a Ana está aplicando isso na vida dela? Será que eu vou conseguir tirar e mudar a minha escolha, o meu comportamento no meu dia a dia, baseado nesse estudo? Porque esse é o objetivo do que a gente está fazendo, né? E tem a disciplina, né? Essa disciplina de fazer a autoavaliação. Como é que eu tenho agido? A Ana fez alguma coisa que ela não devia ter feito? Que é o trabalho da reforma íntima explicado por Santo Agostinho, né? Que toda noite ele fala, não, então, faz uma autoavaliação. Você fez tudo que você podia de bom? Você magoou alguém? Como é que você consegue se ajustar com aquela pessoa? Tem alguma coisa que você pode fazer? O que você faria diferente amanhã? Como vai ser seu dia amanhã? Né? Essa responsabilidade constante. Então, seja eu dirigindo, né, no meio da highway, seja eu no meu trabalho, seja eu dentro do meu lar, com meu marido, com meu filho, com meus pais, não importa, né? É eu abandonar esse homem velho, né? Então, a Ana, egoísta, orgulhosa, que tem a língua afiada, é segurar as minhas más tendências e tentar aplicar a força, porque reforma íntima, reforma já é uma palavra muito pesada, muito difícil de ser aplicada, né? Quando quem já fez uma reforma na casa sabe o quanto dói uma saudade, a sujeira, o barulho, o trabalho. Então, a reforma íntima não é mais simples do que fazer uma reforma num lar, né? Mas o ponto é esse, a gente tentar fazer essa modificação interior e vestir essa túnica nupcial, que é o quê? Vivência da lei do amor, né? Então, é fazer para o outro
aquilo que eu quero que o outro faça para mim. E é isso. Então, parei, essa foi a minha análise. Agora a gente tem 10 minutinhos e o que eu queria fazer era a gente conseguir conversar um pouco. Eu queria ouvir aí quem quiser falar, o que achou, se tem algum comentário, uma parte que mexeu mais, se tem alguma dúvida, alguma pergunta, tá bom? Então, quem quiser falar, por favor, fala. Oi, gente. Estão me ouvindo? Agora sim. Oi, Valesca. Oi. Estão me vendo? Não sei se estão. Sim. Agora sim, Valesca. Sim. Ana, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o homem velho que estava no último bullet. Explica um pouquinho pra gente, comenta um pouquinho. Tá bom. Então, esse homem velho que ele está falando, imagina que nós somos espíritos eternos, né? Então, eu, como espírito imortal, já nasci, vivi, morri, nasci, vivi, morri várias vezes. Hoje eu estou encarnada como Ana, né, com cabelo preto, que usa óculos, que mora na Califórnia. Mas eu, como espírito imortal, já tive dezenas, centenas de outras vidas. E nessas outras vidas, eu já fiz coisas boas e coisas ruins. E provavelmente eu repito, né? A gente, da mesma forma como a gente tem certas manias nessa encarnação, a gente traz vícios ou qualidades do passado. Esse é o homem velho. O homem velho que ele está querendo dizer são esses vícios, essa bagagem de defeitos que muitas vezes eu trago ao longo de várias vidas. Por exemplo, a gente sabe pelos vegetalistas, e quem já começa o suicídio, normalmente, uma vida já começa o suicídio várias seguidas. Traz esse traço na sua característica íntima. Ou, vamos supor, uma pessoa que tem tendência ao alcoolismo. A mesma coisa, eu tenho aquilo dentro de mim. Então, é eu olhando para a Ana e eu perceber quais são os meus defeitos. Né? Quais são as coisas que eu tenho que mudar? Então, eu sou muito arrogante, eu sou muito ambiciosa, eu sou muito egoísta, eu sou muito orgulhosa, eu sou muito vaidosa. Eu não sei. Cada uma de nós vai ter que fazer a sua autoavaliação. E esse é o homem velho que tem que ser tratado. Então, é a gente pensar, como é que eu consigo melhorar? Eu não vou conseguir chegar na perfeição, Valesca. Mas eu consigo controlar um pouco a minha má tendência. Entendi. Tá ótimo. Obrigada, Ana. De nada. Algum outro comentário? Bom, eu queria comentar, na verdade, sobre justamente essa questão, né, que eu achei incrível, o fato de os exemplos que eles acabam dando de justamente tantos que estiveram aqui e que não conseguiram seguir aquilo que tinham programado. E é uma coisa que nos estudos do Evangelho que a gente tem feito na segunda-feira, eu tenho me questionado muito, né, sobre isso e acho que é tão fácil, né, tem coisas que acabam sendo tão facilmente, acontecem tão facilmente porque a gente não percebe na rotina do dia a dia, do trabalho, quando a gente está acomodada na situação que teoricamente seria a que a gente considera boa, né? Quando a gente está numa situação estável, a gente entra num ciclo que a gente acaba não parando para perguntar essas coisas, né? O que eu poderia fazer de melhor, o que eu deveria mudar, e eu estou falando isso, talvez esteja generalizando até, né? Mas pensando até no que eu estava conversando ultimamente com algumas pessoas, no Brasil, eu estava numa rotina de vida que, apesar da correria, apesar de muito trabalho, eu estava numa vida confortável, uma situação cômoda até, eu poderia dizer, né, bem com o estilo de vida que eu estava levando. Me sentia
sempre com aquela sensação, poxa, eu podia fazer alguma coisa para ajudar mais, para fazer a minha parte como voluntária, para desenvolver um trabalho diferente, já que eu tenho esse conhecimento e sei que é na caridade que a gente vai encontrar de fato, né, no amor em ação que a gente vai encontrar de fato a luz, mas aquela correria, eu sempre tinha isso como desculpa, né, entre aspas, não que eu via isso de forma consciente, mas é o que eu sempre me falava, eu falava, não tenho tempo, tenho que fazer isso, eu vou deixar mais pra frente faço. E hoje eu tô numa situação aqui que apesar de eu não estar confortável, ou melhor, apesar não, né, que por não estar numa situação confortável, eu me vejo hoje revendo uma série de coisas, né, revendo será que isso não é justamente para me mostrar que eu tenho que parar um pouco e rever, apesar de eu ter valores que eu julgo importantes, mas será que eu estou seguindo esses valores, né, que são valores importantes para a nossa vida? Então, é interessante ele mostrar os exemplos. Eu estou comentando sobre mim, né, porque eu não posso falar da vida de mais ninguém, mas é interessante ver que isso é muito fácil de acontecer, que pode estar acontecendo com todo mundo, né, que a gente... E Kátia, às vezes tem exemplos mais como esse que você falou, que eu acho que todas nós já sentimos isso, né? Seja no aspecto de acabar... Se a gente fechar o olho e pensar quais são as coisas mais importantes da minha vida, 1, 2, 3, ninguém precisa falar, só pensar hoje à noite. Aí pensar, como é que eu estou usando meu tempo em relação àquilo, as minhas 3 prioridades. A gente leva um susto. Então, agora, até coisas mais simples. Então, por exemplo... Eu estava lendo que as pessoas que têm um ataque do coração, e o médico fala, você tem que mudar sua rotina, seja caminhar, fazer exercício, tomar remédio, parar de fumar, não beber, sei lá, qual que seja, só 10% faz. Então a pessoa chegou perto, no pé na cova, com o ataque do coração. E ela não muda, 90% não muda. Então, isso que você está falando, tanto tem no aspecto desse comodismo, né? Eu acho que é por isso até que Jesus falou que a palavra dele era para aqueles que estavam sofrendo. E para quem já leu o livro Paulo e Estevão, é uma consideração que ele faz, que Emmanuel faz naquele livro também, quando ele está contando a história. Que quando a gente está numa situação cômoda, quando está tudo bem, a gente normalmente não tem tempo para pensar nessas coisas, porque está tudo bem. Então, é outra coisa, outra reflexão boa para a gente fazer, que a gente muitas vezes olha a crise em si como uma coisa ruim, mas a crise em si não é ruim, né? Tem coisas que parecem boas e, na verdade, são ruins. E tem coisas que aparentemente parecem ruins, mas, na verdade, são boas, porque são oportunidades da gente se transformar, da gente voltar para a rota certa, né? Para não perder a encarnação como dessas pessoas. Algum outro comentário de outra pessoa? Eu acho que está tudo assim bem perfeito, Ana, como tu colocasse, né? E me chamou a atenção também ali na parte do prefácio, de tudo que tu colocou, que está muito bem esclarecido. E uma das questões ali que ele fala é que ninguém pode trair as leis evolutivas, né? Então, na verdade, assim, a gente quando engana a si próprio, né? A gente não acha que está enganando, mas para Deus, né, que é conhecedor aí do que vai no coração de cada um, a gente sabe que não tem engano, né? E sobre a nossa mudança de hábito, que é o que realmente conta, a gente está dentro do espiritismo, cada um de nós que está ali, sabe que a gente não consegue ser mais a mesma pessoa. Não consegue estar ali na doutrina, tentando vivenciar e ser a mesma pessoa. Sempre tu tens aquela responsabilidade, a tua consciência te chamando para cada atitude, tu levar, né, adiante, fora centro espírita, né? Fora o ambiente ali que é fácil, a gente está com as pessoas da mesma sintonia, que está ali com as pessoas assim envolvida pelos benfeitores, mas o grande desafio é justamente esse, é quando tu tá fora, né, desse ambiente acolhedor, espiritual. Tu tá na tua família, tu tá entre amigos, é o teu dia a dia. E ontem eu ouvia o Raul Teixeira falando que esses hábitos que a gente tem, não é vergonhoso a gente assumir que tem, né? Ele diz até assim, você sentiu raiva, você ficou indignado, veio um mau pensamento de repente, mas o grande desafio, o grande esforço e a tua vitória está em tu reconhecer aquilo ali
e dizer assim, não, eu não vou fazer. Não, isso não me convém. Igual aquela história do que tudo é permitido, né? Mas nem tudo nos convém. Né? Então, assim, a gente ter, como tu colocou aí o Santo Agostinho, o autodescobrimento a cada dia, né? Ah, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou tendo a raiva? Ou por que eu estou tendo aquele sentimento menos positivo, né? E aí, a partir daí, fazer a tua reforma moral, né? Porque se diz que se conhece o verdadeiro espírita pelo seu esforço, né, em se transformar, e vem esses irmãos aí nos trazendo tanto depoimento, né, para que a gente consiga fazer isso, né, para não incorrer no mesmo erro, porque quem de nós sabe, né, se está... Hoje a gente não sabe dizer se está cumprindo o que planejou ou não, mas a gente sabe que tem que sair da teoria, isso é fato, né? E é uma coisa para a gente parar e reavaliar, né? Será que eu estou vivendo de acordo da melhor forma que eu poderia, né? Estou fazendo o que é possível para o meu próximo. Você falou uma coisa muito importante aí, do que o Raul Teixeira estava falando. Dos hábitos, né? Que a gente reconhecê-los, não se envergonhar no sentido, no momento em que tu sente, mas mudar, né? As pessoas acham que o espírita tem que ser perfeito, que o espírita não sente raiva, que o espírita não grita, não chora, não fica triste. Não, gente. Sim. Todo mundo aqui é gente normal, né? Agora, eu vou ficar com raiva, eu tenho a escolha se eu vou pegar um copo e jogar na cabeça da outra pessoa. Sim. Ou se eu vou pegar o copo e tomar água e contar até 10 e dar uma caminhada e tentar transformar aquela energia em ação, né? Nesse livro do Paulo Estevam que eu estava falando, é interessante também como a gente vê como essa energia, seja energia boa ou ruim, a energia em si, na verdade, não é nem boa nem ruim. A direção pode ser errada, né? Mas esse poder que a gente tem, né? Por exemplo, a Saulo, antes de virar Paulo de Tarso, né? Aquela energia, aquela garra que ele tinha, como Saulo. O estrado todo, né? Sendo o maior algoz dos cristãos. Foi o maior, né? Então, mas a energia em si não é nem boa nem ruim. A partir do momento em que ele usou aquela energia na direção certa, ela fica poderosa. Então, tá bom. Então, entender isso, a gente também aceitar os sentimentos que a gente está tendo e aprender a lidar com eles, reconhecer. Porque o duro é quando a gente enterra, fecha o olho e finge que nada está acontecendo. Isso. Aí a gente fica doente, né? Porque ele fala exatamente isso aí. Quando a gente não enxerga e não, aliás, não assume aquilo ali, a gente não busca o tratamento, ele fala. Então, por isso da importância da gente se reconhecer. E também ele fala ali, até porque está tudo muito bem colocado, Ana, né? Só assim das duas frases que eu queria deixar para o grupo é que está lá no prefácio, que ninguém pode trair as leis evolutivas, então necessariamente a gente vai estar seguindo o curso normal, ainda que demore um pouco, e que ele fala também que não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade. É verdade. Então a gente não está nunca sozinho, né? Nunca. Então acho que é isso, a gente tem que fechar isso. Eu esqueci de colocar essa frase, eu pensei nela várias vezes, esqueci. Que bom que você falou. Gente, então para fechar a noite de hoje, né, que são 8h03 já, sim, a gente nunca está sozinho. Lembrar do poder da prece. A gente pode achar que a gente está sozinho, a gente nunca está. A gente pode estar com a companhia que a gente não quer, né? Então, a importância da gente vigiar a nossa mente, o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, porque a gente sempre vai atrair para perto da gente semelhante. Mas sim, lembrar que toda vez que eu fizer uma prece, que eu pedir ajuda, com o coração, com vontade, a prece vai ser ouvida. Eu nunca estou sozinho. E que cada um de nós, todos nós, tem pelo menos um anjo da guarda. Então, fora os outros amigos do plano espiritual que gostam da gente, que a gente já quebrou o galho em outras vidas. Mas a gente lembrar que todos nós, temos essa ajuda perto da gente, tá bom? Então, vamos encerrar. Alguém quer fazer a prece final? Regina? Olha, Ana, se as meninas aí, alguém não tiver com esse desejo, eu faço sim, com o maior prazer. E agradecendo, então, essa oportunidade tão rica de nós conhecermos essa doutrina que liberta, que é uma doutrina que nos proporciona justamente a busca desse conhecimento, da razão, né, da fé raciocinada,
Então, que cada uma de nós, nesse grupo amparado que estamos, né, todas nós amparadas, possa se fortalecer a cada dia mais nessa fé, na confiança, buscando a cada dia tirar um pouquinho daquilo que nos incomoda, confiando nesse anjo guardião que a Ana bem colocou, que é esse espírito que já está designado desde o nosso nascimento para nos acompanhar, para torcer pelo nosso progresso. Então depende de cada um de nós mesmos fazer essa transformação dia a dia, com todo esse conhecimento que a gente está adquirindo e que nós somos responsáveis a partir daí. E eu gostaria, meninas, de fazer o encerramento com a prece que o Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, mas ensina-nos a merecer e a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações. E nos livra, Senhor, de todos os males, físicos e espirituais, que assim seja. Obrigada, gente. Obrigada. Bom, pessoal, obrigada. E aí a gente se vê de novo na quarta-feira. Eu vou de novo abrir o Bridge às 7 horas. Não ache que eu vou estar na frente do computador, mas ele vai estar aberto para quem quiser entrar antes, para não ter correria, tá bom?